Olá, meus alunos do ensino fundamental, especialmente os alunos do 8º ano da Escola José Jucá de Souza Castro e para todos os alunos que estiverem me assistindo nesse momento, nesse meu Brasil. O assunto de hoje chama-se Mover para Deformar. No livro didático do aluno, a partir da página 128. Então, primeiramente, o que é força, né? Na verdade, pessoal, alguns cientistas se preocuparam com o estudo da velocidade, o estudo da aceleração, sem se preocupar com o que causa, né? Na verdade, a resposta para o que causa a velocidade, para o que altera a velocidade, é a força. A força ela é capaz de aumentar a velocidade, como também diminuir, ou seja, acelerar ou desacelerar. Então, as forças podem agir pelo contato direto entre os corpos ou a distância e manifestam-se pela alteração do movimento. Então, começa assim: agora que você já conheceu as características e os principais tipos de movimento, será iniciada a análise de suas causas e suas variações. Então, é a questão dos tipos de movimentos. O que nós vamos analisar o que causa essas variações digamos, como essas variações acontecem por causa da força. Para desenvolver tarefas simples do dia a dia, como mover este livro de lugar, mudar um móvel de posição em casa ou caminhar, é necessário realizar algum tipo de força. Então a definição de força está aqui, ó. Vamos ver se eu consigo ampliar aqui. Aqui, força é qualquer ação capaz de produzir ou alterar movimentos, provocar deformações ou manter o equilíbrio dos corpos em que é aplicada. Então, ela é a ação capaz de alterar ou produzir movimentos, né? Provocar deformações ou manter o equilíbrio nos corpos em que é aplicada. O resultado obtido ao aplicar uma força sobre um corpo depende de sua intensidade, da direção e do sentido dessa força. Portanto, nós temos força, uma grandeza vetorial, certo? Ela não é uma grandeza escalar, ela é uma grandeza vetorial, justamente por isso que ela vai depender da intensidade, da direção e do sentido. Se você apertar com sua mão uma bola de borracha, a deformidade que causará nela dependerá da intensidade de sua força. Para mudar um objeto de lugar, é importante escolher a direção da força a ser aplicada, de maneira que facilite seu deslocamento. E aí você pode me perguntar o seguinte: o professor falou de grandeza escalar e grandeza vetorial. Qual a diferença entre as duas? É porque a grandeza escalar ela é um valor numérico em que a informação está precisa e completa apenas com aquele valor numérico. Por exemplo, a minha massa corpórea é de 88 kg. Isso já é uma informação completa. Essa informação já me faz entender a minha massa corpórea. Outra grandeza escalar: a temperatura dos corpos. Minha temperatura é de 37 graus Celsius. Já me dá essa informação. Eu não preciso de nenhuma outra que complemente essa informação. Então, todas as grandezas em que basta um valor numérico e eu já sei do que se trata, chama-se grandeza escalar. Porém, força é uma grandeza vetorial. E uma grandeza vetorial é aquela que, além de depender do valor numérico, que é a intensidade, no caso da força, eu preciso saber da direção e do sentido dessa força, certo? E a direção é o plano com que essa força ocorre. Se é no plano, por exemplo, vertical, se é no plano horizontal, se é no plano norte-sul, sul-norte, leste-oeste, certo? E vice-versa. E o sentido dessa força, para que lado essa força está sendo aplicada? Se é para o norte, se é para o sul, se é para cima, se é para baixo, se é para a esquerda, se é para a direita, certo? Então, por exemplo, foi aplicado 3 newtons de força em um certo objeto e ele se deslocou. O valor 3 newton é o valor numérico, é a intensidade. Quando se diz que ele se deslocou, qual foi a direção? Foi horizontal ou foi vertical? Horizontal é no plano terrestre, né? Qual foi o sentido? Foi para a esquerda, para a direita, para o norte, para o sul? Então,
A força é uma grandeza vetorial justamente por isso, que ela precisa de mais dados para estar completa. Se você apertar com sua mão, eu já dei o exemplo aqui da bola de borracha, né? Então, para mudar um objeto de lugar, é importante escolher a direção da força a ser aplicada, de maneira que facilite o seu deslocamento. Aqui está na imagem A, né, o exemplo citado. A imagem B. Para deslocar o sofá é necessário aplicar uma força na direção horizontal. Pronto. Qual a direção da força? Horizontal. Qual o sentido? E aí você vai, o sentido é de acordo com, no caso do sofá aqui, para frente, né? Poderia ser para trás se ele estivesse puxando. Representação das forças, né? Eu tenho aqui F1 e F2, representam forças com direções diferentes. Ó, nós temos na imagem A F1 puxando essa força na diagonal e F2 também na diagonal. Então são direções diferentes. Essas forças, vamos dizer que elas convergem. Elas estão puxando esse bloco em direções diferentes, certo? E para descobrir o valor da resultante dessas forças, vai existir uma fórmulazinha que eu vou apresentar para vocês. Na imagem B, nós temos forças que estão competindo. Eu tenho uma força 3 que está puxando para a esquerda e uma força 4 que está puxando para a direita. Vai vencer a força maior, né? F3 e F4 representam forças com a mesma direção, porém os sentidos são opostos. Essas forças são na mesma direção e sentidos opostos, elas estão competindo. Todas as grandezas que precisam de informações relacionadas à intensidade, direção e sentido para serem caracterizadas são denominadas grandezas vetoriais. Foi o que eu mencionei, né? Então, por isso, por a força ser uma grandeza vetorial, para representar uma força nós usamos o símbolo F com esse tracinho em cima aqui, ó, essa setazinha em cima. Quando não houver a seta sobre a letra, estaremos tratando apenas da intensidade da força. No sistema internacional de medida, a unidade de medida da força é o Newton. Se uma grandeza é totalmente caracterizada apenas por sua intensidade, sem precisarmos indicar sua direção e seu sentido, dizemos que essa grandeza é escalar, como eu já abordei muito bem com vocês anteriormente. Composição das forças. Forças diferentes podem agir simultaneamente sobre o mesmo corpo, resultando da ação dessas forças. O resultado da ação dessas forças chama-se força resultante, que é F vetorial em cima com a seta e o R embaixo, ó, FR, que é representada por um vetor em que a intensidade, a direção e o sentido dependem das características da força aplicada. No jogo do cabo de guerra, por exemplo, observem a imagem aí. No jogo do cabo de guerra, por exemplo, a equipe que exerce a força de maior intensidade é a vencedora. Embora existam forças na mesma direção em sentidos opostos, né? A direção é o mesmo plano horizontal, tudo se passa como se uma única força agisse no ponto central das cordas. Essa representação aqui abaixo, a força F1 é maior do que a força F2. A força F1 vai ser maior do que F2. A força resultante tem a mesma direção e o mesmo sentido de F1, que é a horizontal para a esquerda. Por quê? Porque a força F1 é maior do que F2. Então, qual vai ser a força resultante? A força resultante vai ser na direção horizontal, porém para a esquerda, porque ela vai puxar para o lado de maior força resultante. Assim, o grupo de boné vence o jogo. E aí você pode dar as somas dessa força, né? Por exemplo, se aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 pessoas de boné. 1, 2, 3. 3 pessoas sem boné. Cada pessoa aplica 1 newton de força. Eu posso dizer que estão sendo aplicados 5 newtons para a esquerda. Aliás, 4 newtons para a esquerda e 3 newtons para a direita. Isso mostra que se você fizer o cálculo da força resultante, você tem 4 para a esquerda menos 3 para a direita. A resultante vai ser de 1 newton. 4 menos 3, 1. 1 newton de força no sentido horizontal para a esquerda. A força exercida pela equipe da esquerda é maior, produzindo uma força resultante de mesmo sentido e direção, representada pelo vetor vermelho. Esse aqui, ó, o vetor vermelho é essa setinha aqui, ó. Eu quero que vocês apresentem a resposta desse de olho no tema, ó. Indique quais são os 3 tipos de informação que caracterizam as forças.
Cite um exemplo de uma grandeza que não seja vetorial. Ah, isso é fácil porque eu já iniciei a fala hoje falando de grandezas escalares, né? Então é só citar, voltar lá no meu vídeo e lembrar de exemplos. Indica a direção e sentido predominante da força aplicada quando o jogador de basquete salta e atira a bola na cesta durante a jogada conhecida como enterrada. Pronto, essa atividade aqui que eu aguardo de vocês. Muito obrigado, por hoje é só.